Elisa cresceu ouvindo que seu destino já estava escrito, antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome. Filha de um fazendeiro respeitado da região, era tratada como uma moeda de troca em alianças que ela nunca pediu. Desde pequena, observava as mulheres da vila vivendo vidas que não escolheram e temia secretamente que o mesmo aguardasse por ela. Sua mãe, já falecida, sempre lhe dizia que o coração era a única bússola verdadeira, mas ninguém mais parecia acreditar nisso. Elisa guardava essa frase como um tesouro escondido dentro da alma. A cada ano que passava, essa lembrança se tornava ainda mais preciosa. Quando completou 19 anos, seu pai decidiu que já era hora de cumprir o acordo feito anos antes com a família Duarte. O filho mais velho deles, Augusto, era conhecido por sua rigidez, temperamento frio e modo de tratar empregados como se fossem peças descartáveis. Elisa já o tinha visto 2 vezes em reuniões formais, e ambas as ocasiões foram suficientes para deixar seu estômago revirado. Havia algo nos olhos dele que parecia denunciar uma escuridão profunda. Apesar disso, seu pai garantiu que seria o melhor casamento possível. Para ele, amor não tinha espaço em decisões importantes. Elisa tentou argumentar, pediu tempo, suplicou por uma chance de escolher seu próprio caminho, mas seu pai já estava decidido. As dívidas da fazenda aumentavam e a aliança com os Duarte significava estabilidade e sobrevivência. A jovem se sentiu presa, como um pássaro empurrado para dentro de uma gaiola dourada. Ela olhava pela janela do quarto e via o campo que sempre lhe trouxe paz. Mas agora, aquele mesmo campo parecia distante demais. Parecia que cada pedaço de sua vida estava sendo arrancado aos poucos. Na noite anterior, ao anúncio oficial do noivado, Elisa se refugiou no celeiro, o único lugar onde conseguia respirar. A madeira velha guardava a memória da mãe dela, que costumava passar tardes ali, penteando seu cabelo enquanto contava histórias. Na penumbra, Elisa se sentiu criança novamente, desejando que sua mãe estivesse viva para guiá-la. O cheiro de feno e terra úmida trouxe lágrimas silenciosas, que ela tentou conter, sem sucesso. A solidão daquela noite pesava no peito, como se o mundo estivesse prestes a abandonar qualquer chance de felicidade. Foi ali que ouviu passos se aproximando. Assustada, enxugou rapidamente o rosto e tentou parecer forte. Mas quem surgiu na porta não foi seu pai, nem Augusto. Era Gabriel, o novo trabalhador da fazenda que havia chegado há poucos dias. Alto, de olhar gentil e postura humilde, ele carregava um balde e uma lanterna. Seu semblante mostrava preocupação ao perceber os olhos vermelhos de Elisa. Ele não disse nada a princípio, mas sua presença era estranhamente reconfortante. Elisa sentiu um alívio inexplicável ao ver alguém que não queria nada dela. Gabriel colocou o balde de lado e se aproximou devagar, respeitando a distância, como se temesse invadir algo sagrado. Perguntou com voz baixa se estava tudo bem. Elisa quis mentir, mas a verdade transbordou com facilidade. Contou sobre o noivado arranjado, sobre o medo que sentia e sobre a sensação de que estava perdendo a própria vida. Gabriel ouviu cada palavra com atenção sincera, sem interromper. Seus olhos escuros refletiam compaixão, algo que Elisa não via há muito tempo. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que não estava sozinha. Ele então contou que também conhecia o peso de decisões impostas por outros. Seu passado era marcado por sacrifícios e obrigações que nunca desejou. Mas, ao contrário de Elisa, ele conseguira fugir, recomeçar e criar seu próprio caminho. Suas palavras despertaram uma centelha dentro dela, a ideia de que talvez existisse uma saída, mesmo que ainda não pudesse enxergá-la. Elisa sentiu a esperança se misturar à tristeza, como se uma janela tivesse sido aberta no fundo de um quarto escuro. Cada frase de Gabriel parecia tocar exatamente o ponto onde a dor mais ardia.
A conversa foi interrompida quando ouviram o barulho de uma porta sendo fechada com força ao fundo da casa. Elisa sabia que não poderia se demorar ali por muito tempo. Antes de partir, Gabriel segurou sua mão por um breve instante. Não foi um gesto ousado, mas carregava uma força silenciosa, como se dissesse que ela ainda tinha escolhas. Elisa sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por algo novo, uma emoção que acreditava ter perdido. Ela saiu do celeiro com passos lentos, mas a alma um pouco mais leve. De volta ao quarto, encarou o espelho e viu não apenas a jovem ansiosa e temerosa, mas alguém que talvez pudesse lutar pelo próprio destino. Pensou em tudo o que Gabriel disse e nas histórias que sua mãe costumava contar sobre mulheres que desafiaram o impossível. Uma parte dela começou a questionar. E se ela também tivesse essa força? A madrugada passou devagar, enquanto Elisa tentava entender a mistura de sentimentos que surgira de forma tão inesperada. Ela temia o futuro, mas pela primeira vez sentia que algo estava prestes a mudar. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo luz ao campo silencioso, Elisa sabia que aquele dia marcaria o início de uma batalha invisível entre o destino imposto e o desejo ardente de liberdade. O anúncio do noivado seria feito à noite, e ela teria poucas horas para decidir se deixaria prender para sempre ou se encontraria coragem onde menos esperava. O vento frio da manhã passou por sua janela como um aviso. Algo estava se aproximando, algo que mudaria tudo, de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O anúncio do noivado estava marcado para aquela noite, e a casa inteira parecia respirar tensão. Servos iam e vinham preparando o salão, pendurando lamparinas, polindo a prataria e arrumando as mesas com porcelanas antigas que só eram usadas em ocasiões solenes. Elisa observava tudo de longe, com o coração apertado. Cada detalhe daquele evento parecia uma corrente nova sendo colocada em seus pulsos. Não havia música leve, não havia alegria. Era apenas uma celebração do destino que ela não queria. Seu pai a olhava com satisfação, como se estivesse garantindo o futuro da família. Quando Augusto chegou acompanhado do pai, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Ele entrou na casa como se fosse o dono de tudo, com passos firmes e olhar arrogante. Dirigiu-se diretamente ao pai de Elisa, ignorando totalmente a presença dela, como se fosse apenas um item de decoração. Elisa sentiu um calafrio. A forma como ele tratava as pessoas revelava mais sobre sua alma do que qualquer palavra poderia. As conversas entre os homens eram baixas, mas ela conseguia captar partes sobre terras, contratos e dívidas. Seu nome era mencionado como se fosse parte do pagamento. Tentando fugir daquela realidade sufocante, Elisa subiu para seu quarto, fechou a porta devagar, como se temesse chamar atenção, e encostou a testa na madeira fria. Lá dentro, respirou fundo e tentou se acalmar, mas o ar parecia pesado demais. Caminhou até a janela, olhando os campos iluminados pela luz fraca do entardecer. O vento balançava as árvores e ela desejou ser levada por ele para qualquer lugar onde não tivesse que viver aquela vida emprestada. Sua mente voltou para a conversa com Gabriel e uma chama fraca de coragem reacendeu. Enquanto ela tentava organizar seus pensamentos, ouviu alguém bater à porta. O susto fez seu coração disparar. Quando abriu, encontrou sua tia Helena, uma mulher severa, mas com traços de bondade escondidos sob a rigidez adquirida pela vida dura. A tia trazia um vestido azul nas mãos e disse que aquela seria a roupa do anúncio. Elisa assentiu silenciosamente, mas Helena percebeu o tremor nos dedos da sobrinha. Por um breve instante, o olhar duro da tia se suavizou e ela tocou a mão da jovem com delicadeza. Não disse nada, mas aquele toque dizia que ela entendia a dor por trás do silêncio. Após a tia ir embora, Elisa vestiu o traje lentamente, como quem se prepara para uma despedida. O tecido era bonito, mas parecia pesado.
Cada botão que fechava lembrava o peso da obrigação. Cada dobra representava um lamento. Quando terminou, encarou o próprio reflexo e mal reconheceu a pessoa à sua frente. Não era só pelo vestido. Era como se algo dentro dela estivesse começando a ruir. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar forças em algum canto esquecido da alma. Mas tudo que encontrou foi medo. Decidiu sair por alguns minutos antes do evento começar. Desceu pela porta dos fundos e caminhou até o pomar, onde a luz do fim da tarde criava sombras longas e douradas. Ali, finalmente conseguiu respirar. O silêncio da natureza era um alívio para a mente tumultuada. Sentou-se sob uma árvore e deixou que algumas lágrimas escapassem discretas e rápidas. Fechou as mãos com força, como se assim pudesse controlar a própria vida. O pensamento sobre fugir surgiu pela primeira vez com nitidez, quase como um sussurro irresistível. Ela estava perdida nessa reflexão quando ouviu passos suaves atrás dela. Virou-se rapidamente e viu Gabriel parado a poucos metros, com expressão preocupada. Ele parecia hesitar, como se temesse incomodá-la. Elisa tentou se recompor, limpando o rosto com pressa, mas sua voz tremia quando disse que estava tudo bem. Gabriel não acreditou e não precisava. Ele se aproximou com cuidado, sentando-se ao lado dela sem dizer nada no início. Apenas sua presença já fazia o peso diminuir um pouco. Era como se ele fosse o único ponto de paz naquele mundo que desmoronava. Depois de alguns momentos de silêncio, Gabriel finalmente falou, dizendo que tinha percebido como ela estava diferente desde o dia em que chegaram à fazenda. Falou com sinceridade, sem invadir, apenas oferecendo apoio. Elisa sentiu algo dentro dela se abrir e contou sobre o anúncio, sobre o medo que sentia de perder a própria alma naquele casamento. Gabriel ouviu tudo com atenção profunda, como alguém que compreende a dor de não ter escolha. Ele disse que ninguém merecia viver preso em um destino imposto e que ainda existiam caminhos que ela não enxergava. Elisa olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. Estava tão cansada de lutar contra algo invisível que a ideia de ter alguém ao seu lado a renovava, mas ao mesmo tempo sentia pânico ao imaginar o que aconteceria se tomasse qualquer atitude contra a vontade do pai. A família Duarte era poderosa e vingativa. Ainda assim, a forma como Gabriel falava fazia parecer que fugir não era apenas um sonho distante. Parecia possível, ainda que arriscado. Elisa não sabia o que pensar, mas sentia que precisava tomar uma decisão em breve. Antes que pudesse responder, uma voz distante chamou seu nome. Era o pai, ordenando que ela voltasse para dentro para iniciar a cerimônia. Elisa se levantou devagar, com o coração dividindo-se entre duas estradas. Gabriel ficou ali parado, olhando para ela com expressão firme, como se quisesse transmitir coragem em silêncio. Ela respirou fundo, enxugou a última lágrima e caminhou de volta para a casa. Cada passo parecia mais pesado que o outro, mas no fundo algo novo estava despertando, algo que ela jamais imaginou ter. A coragem de lutar pelo próprio destino, mesmo que isso custasse tudo. Quando Elisa entrou no salão principal, percebeu que todos os olhares estavam voltados para ela. As lamparinas iluminavam cada canto da sala, revelando as expressões curiosas e avaliadoras dos convidados. Era como se cada um estivesse ali apenas para julgar sua postura e sua aparência. O pai se aproximou com um sorriso satisfeito, orgulhoso da imagem que ela transmitia. Mas para Elisa, aquele ambiente era sufocante. Como se o ar estivesse preso em sua garganta, ela buscou forças para manter a compostura, mesmo sentindo seu coração bater desesperadamente. Augusto veio ao encontro dela pouco depois. Seu olhar era frio como metal, calculado, e carregava uma arrogância que fazia Elisa estremecer. Ele comentou sobre o vestido, elogiando de forma artificial, como quem analisa uma peça que acabou de comprar. Elisa sorriu de modo educado,
mas por dentro sentia repulsa. Ele fez questão de afirmar em voz baixa que a partir daquela noite sua vida mudaria para sempre. Não era uma promessa, era quase uma ameaça. Elisa desviou o olhar para não demonstrar o quanto estava apavorada. A cerimônia começou com discursos sobre tradição, honra e alianças familiares. Palavras que sempre pareciam tão vazias para Elisa. Enquanto todos assistiam, ela sentia seus pensamentos se afastarem daquele lugar, como se sua alma tentasse fugir antes do corpo. Observou cada rosto ali presente, tentando encontrar algum sinal de empatia, mas tudo o que viu foram expressões vazias e interesseiras. Era como se ninguém se importasse com o que ela realmente queria. O salão, com toda sua beleza, parecia um cenário de prisão. Quando seu pai anunciou oficialmente o noivado, o salão aplaudiu. Elisa sentiu seu corpo tremer. Augusto segurou sua mão com força excessiva, como se quisesse deixar claro sua posse. O toque dele era frio e dominador, fazendo ela sentir um arrepio de medo. Por um instante, pensou em desistir, em gritar, em correr dali. Mas o olhar duro do pai, observando tudo, a mantinha presa. Aquela era a vida que haviam escolhido para ela, não pela felicidade, mas pela conveniência. Elisa engoliu o choro e tentou se manter firme. Quando o evento terminou e os convidados começaram a se dispersar, Augusto puxou Elisa para um canto. Sua expressão estava mais sombria do que nunca. Ele disse que agora que estavam oficialmente noivos, ela deveria aprender a obedecer sem questionar. Suas palavras eram baixas, mas carregadas de ameaça. Elisa sentiu um pânico profundo, percebendo que talvez tivesse subestimado a crueldade dele. Tentou se afastar, mas ele segurou seu braço com força. Foi apenas quando outras pessoas se aproximaram que ele a soltou, voltando a fingir cordialidade. Assim que teve a chance, Elisa deixou o salão e correu para o jardim, precisando desesperadamente de ar. O frio da noite bateu contra seu rosto, trazendo uma sensação de clareza dolorosa. A lua iluminava a paisagem com um brilho pálido, revelando cada detalhe do campo silencioso. Elisa sentou-se em um banco de madeira, tentando controlar a respiração. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente como um aviso terrível sobre o futuro que a aguardava. Ela sentiu o coração apertar de um jeito que nunca havia sentido antes. Enquanto tentava se recompor, ouviu passos vindo do caminho lateral. Virou-se rapidamente, temendo que fosse Augusto novamente. Mas para seu alívio, era Gabriel. Ele se aproximou com cautela, percebendo imediatamente que algo estava errado. Ao ver o rosto dela, perguntou o que havia acontecido. Elisa hesitou por um instante, mas a angústia era grande demais para guardar. Contou tudo. Desde o anúncio até as palavras ameaçadoras de Augusto, Gabriel ouviu em silêncio, mas a expressão dele se transformou em indignação e preocupação. Quando terminou de contar, Elisa percebeu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Gabriel, com delicadeza, segurou suas mãos e disse que ela não poderia permitir que alguém lhe tirasse a vida desse jeito. Falou com firmeza, sem elevar a voz, mas com uma convicção que atravessou o medo dela. Disse que havia maneiras de fugir daquele destino, que ela não estava tão presa quanto pensava. Suas palavras foram como um raio de esperança em meio à tempestade, algo que Elisa não sabia se merecia, mas que ansiava desesperadamente por acreditar. Elisa encostou a cabeça nos ombros dele por um instante, buscando conforto. O gesto era natural, involuntário, e Gabriel não recuou. Pelo contrário, parecia disposto a protegê-la de qualquer ameaça. O silêncio entre os dois era carregado de emoção, um sentimento tão crescente que Elisa quase se assustou. Pela primeira vez, ela imaginou um futuro diferente daquele imposto pelo pai. Um futuro onde pudesse escolher o próprio caminho. A possibilidade parecia distante, mas naquele momento, diante de Gabriel, parecia real demais para ignorar. Antes de voltarem para casa,
Gabriel disse que precisava conversar com Elisa no dia seguinte, longe da fazenda, em um lugar onde pudessem falar sem medo de serem ouvidos. Ele afirmou que havia algo importante que ela precisava saber, algo que poderia mudar tudo. Elisa sentiu o coração acelerar, não apenas pelo medo, mas pela curiosidade. O segredo que Gabriel guardava parecia estar diretamente ligado à chance de escapar daquele casamento. Ao caminhar de volta para a casa, ela percebeu que o destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. Na manhã seguinte, Elisa acordou com os olhos pesados e o coração inquieto. A noite havia sido longa, repleta de pensamentos confusos e temores que insistiam em voltar. O anúncio do noivado ainda ecoava em seus ouvidos, misturado à lembrança das palavras de Augusto. Mas entre tudo isso, havia também a promessa de Gabriel, que brilhava como um fio de luz em meio à escuridão. Ela desceu as escadas lentamente, tentando agir com naturalidade, enquanto a casa continuava movimentada após a festa da noite anterior. O pai estava na sala conversando com 2 homens da família Duarte, discutindo detalhes sobre o casamento. Elisa observou de longe, tentando não chamar atenção. Seu pai parecia mais firme do que nunca na decisão. Cada palavra que ela ouvia o fazia perceber o quanto estava sendo tratada como um elemento de negociação. Era como se nada do que ela sentia tivesse importância. Ao perceber sua presença, ele apenas fez um aceno breve, como se dissesse que tudo estava seguindo como planejado. Elisa engoliu a frustração e continuou andando. Quando conseguiu sair da casa, seguiu apressadamente até o campo, onde Gabriel havia dito que a encontraria. O sol ainda estava surgindo, pintando o céu de tons dourados e rosados. A paisagem tranquila contrastava com o turbilhão dentro dela. Elisa respirou fundo várias vezes, tentando encontrar estabilidade. Não sabia exatamente o que Gabriel revelaria, mas no fundo pressentia que seria algo que mudaria tudo. A cada segundo, sua ansiedade aumentava, mas também a esperança de que ainda existisse uma saída. Gabriel apareceu pouco depois, caminhando com passos firmes e expressão séria. Quando se aproximou, ela percebeu que o semblante dele estava diferente, mais carregado, como se carregasse um peso significativo. Elisa sentiu o coração disparar. Ele pediu para que caminhassem para longe da fazenda, até um ponto mais afastado onde ninguém pudesse ouvir. A voz dele era controlada, mas havia algo urgente no tom. Algo que fez Elisa sentir um leve tremor nas mãos. Quando chegaram perto do rio, Gabriel finalmente parou. O som da água corrente preenchia o silêncio entre eles. Ele olhou para Elisa por alguns segundos antes de começar a falar. Disse que antes de chegar à fazenda, havia vivido em outra região, em um vilarejo controlado pela família Duarte. Revelou que havia trabalhado para eles por um tempo, mas que fugiu ao descobrir algo terrível. Elisa o encarou confusa e com medo. Nunca imaginou que a história dele pudesse estar tão ligada ao noivo imposto a ela. Gabriel explicou que Augusto era ainda mais cruel do que aparentava. Contou que ele maltratava empregados, especialmente os mais pobres, e que havia sido responsável por situações que destruíram vidas inteiras. Relatou que muitas famílias tiveram seus bens tomados à força e que aqueles que ousaram resistir sofreram consequências inimagináveis. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de sua falsa segurança, expondo um abismo que ela nunca tinha visto antes. Então, Gabriel revelou o segredo mais pesado. Augusto e seu pai estavam envolvidos no desaparecimento misterioso de um homem que se opôs a eles anos atrás. Esse homem, segundo Gabriel, tinha provas dos abusos cometidos pela família Duarte e, por isso, foi silenciado. Elisa levou a mão à boca, horrorizada. Ela nunca imaginou que a crueldade deles pudesse chegar a tal extremo. A ideia de se casar com alguém capaz de uma atrocidade dessas fez seu estômago revirar.
Lágrimas começaram a escorrer sem que ela percebesse. Gabriel continuou, dizendo que fugiu do vilarejo quando descobriu tudo isso e temeu pela própria vida. Por isso veio parar naquela região, buscando recomeçar em silêncio. Mas quando viu Elisa sendo empurrada para os braços da mesma família que destruiu tantas vidas, soube que não poderia ficar calado. Ele disse que ela merecia saber a verdade, mesmo que isso colocasse ambos em perigo. Elisa sentiu o peso da revelação como um golpe forte. Tudo o que ela acreditava sobre o casamento arranjado se desfez completamente. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, tentando absorver tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, não apenas de medo, mas de indignação. Ela pensou na mãe, nas palavras de coragem que ela sempre repetia. Pensou no pai, na cegueira dele diante da crueldade dos Duarte. Pela primeira vez, sentiu algo novo crescer dentro dela, algo que ia além do medo. Uma força que ela jamais imaginou ser capaz de sentir. Era a vontade de lutar pela própria vida. Quando finalmente conseguiu respirar fundo, Elisa olhou para Gabriel com uma determinação que nunca tinha mostrado antes. Disse que não se casaria com um monstro, que não permitiria que sua vida fosse destruída pelo medo. Mas sabia que a decisão traria consequências. Gabriel, com expressão grave, disse que estaria ao lado dela, acontecesse o que acontecesse. Ali, à beira do rio, os dois entenderam que estavam ligados não apenas pelo destino, mas pela escolha de enfrentar juntos um perigo que crescia a cada minuto. Quando voltaram da conversa à beira do rio, Elisa sentia o corpo leve, mas a mente pesada. A revelação de Gabriel havia mudado tudo. Caminhar pela fazenda agora parecia atravessar um território desconhecido, como se cada canto guardasse um perigo oculto. Ela observava as pessoas trabalhando, os animais pastando, o movimento natural da manhã, mas nada parecia igual. Era como se a verdade tivesse arrancado um véu que a mantinha cega durante anos. O mundo de Elisa estava diferente e ela também estava. Ela sabia que não poderia fingir normalidade por muito tempo. O anúncio do noivado ecoava em sua mente como um sino de alerta constante. A crueldade de Augusto agora tinha um peso diferente, mais real, mais urgente. Ao entrar na casa, tentou agir com naturalidade, mas suas mãos tremiam. A tia Helena a observou com atenção, perguntando se ela estava bem. Elisa respondeu que sim, mas não convenceu. Para evitar suspeitas, subiu para o quarto, onde fechou a porta e respirou profundamente. Precisava pensar rápido. Enquanto tentava organizar seus pensamentos, ouviu uma batida curta e firme na porta. O coração acelerou. Quando abriu, encontrou Augusto parado ali, com a expressão carregada. Ele entrou sem pedir permissão, caminhando pelo quarto como se fosse dono daquele espaço. Disse que percebeu que ela saiu cedo pela manhã e insinuou que estava vigiando seus passos. Elisa congelou. A forma como ele a observava era perturbadora, como se tentasse desvendar segredos que ela mesma ainda não conseguia esconder. Augusto comentou que, agora que estavam noivos, ela deveria se comportar como tal. Disse que esperava obediência e respeito absoluto e que não permitiria atitudes que manchassem o nome da família. Duarte. Elisa tentou esconder o tremor nas mãos, mas sua respiração curta a denunciava. Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros dela, seu olhar carregado de ameaça silenciosa. A jovem recuou instintivamente, sentindo o corpo inteiro estremecer. Augusto sorriu de forma sutil, como se apreciasse o medo dela. Quando ele finalmente saiu, Elisa desabou na cama. O nojo e o medo se misturavam com uma sensação profunda de injustiça, como seu pai podia entregar sua vida nas mãos de um homem assim. As palavras de Gabriel ecoaram novamente em sua mente, trazendo com elas uma pequena faísca de esperança. Ela sabia que não poderia continuar ali, presa a um destino cruel.
Começou a pensar na fuga, nos caminhos possíveis, nos riscos envolvidos, mas também sabia que seria perigoso demais enfrentar tudo sozinha. Apesar do medo, Elisa decidiu agir. Passou o resto da manhã fingindo normalidade, enquanto observava os arredores da fazenda, analisando rotas, horários e possíveis obstáculos. Sabia que precisava ser cuidadosa. Augusto suspeitaria de qualquer movimento diferente, e seu pai jamais aceitaria uma fuga. A jovem se sentiu como um pássaro preparando a própria libertação, analisando o céu, o vento e o momento certo para abrir as asas. Cada pequeno detalhe poderia significar a diferença entre liberdade e destruição. No fim da tarde, encontrou Gabriel perto do estábulo. Ele estava preocupado, como se sentisse que algo grave havia acontecido. Elisa contou sobre a visita inesperada de Augusto e as ameaças veladas. Gabriel cerrou os punhos, visivelmente irritado. Disse que não permitiria que ela sofresse mais um dia sob o domínio daquele homem. Mas também admitiu que a fuga precisaria ser muito bem planejada, pois os Duarte não iriam simplesmente deixá-la escapar. Elisa sabia disso, mas a alternativa era ainda pior. Os dois passaram o início da noite conversando sobre possibilidades. Gabriel sugeriu caminhos pela floresta que ele conhecia bem, rotas usadas por viajantes que evitavam estradas principais. Disse que poderia conseguir provisões discretamente para não levantar suspeitas. Elisa o ouviu com atenção, absorvendo cada detalhe. Era assustador pensar em deixar tudo para trás, mas também havia um alívio crescente em saber que existia uma saída. A presença de Gabriel dava a ela uma força que nunca imaginou ter. Antes de se despedirem, Gabriel segurou delicadamente o rosto de Elisa, pedindo que ela não perdesse a coragem. Disse que ela tinha dentro de si uma força maior do que imaginava e que juntos poderiam enfrentar qualquer perigo. Elisa sentiu uma onda de emoção subir pelo peito. Ali, no silêncio da noite, sob a luz fraca das lamparinas do estábulo, ela percebeu o quanto a presença dele havia se tornado essencial. Gabriel não era apenas alguém que a compreendia. Era alguém disposto a arriscar tudo por ela. Quando voltou para a casa, Elisa caminhou devagar, olhando ao redor como se estivesse vivendo a fazenda pela última vez. Cada detalhe carregava memórias, mas também lembranças de dor e controle. No fundo, sabia que o momento de partir estava se aproximando rapidamente. O vento frio que atravessou o campo naquela noite trouxe com ele uma certeza silenciosa. A vida de Elisa jamais seria a mesma, e a fuga não era apenas uma opção, era sua única chance de sobreviver. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do sol nascer, tomada por uma inquietação que não desaparecia. A noite havia sido marcada por sonhos agitados, nos quais tentava correr, mas algo sempre a puxava de volta. Ao abrir os olhos, percebeu que suas mãos estavam tremendo. Sabia que não podia perder tempo. Levantou-se silenciosamente e começou a organizar mentalmente tudo o que precisaria levar consigo quando fosse a hora de partir. Não havia espaço para erros. Uma escolha mal calculada poderia custar sua liberdade para sempre. Ela desceu as escadas devagar, certificando-se de que ninguém estivesse acordado. O silêncio da casa era quase inquietante, como se os próprios corredores estivessem observando cada passo seu. Na cozinha, recolheu um pedaço de pão e algumas frutas que poderiam servir como alimento para o primeiro dia de viagem. Guardou tudo de forma discreta, escondendo os itens sob seu xale. O coração batia acelerado. Cada pequeno movimento parecia perigoso, como se ela estivesse desafiando o destino a encontrá-la ali mesmo. Enquanto caminhava rumo ao celeiro, sentiu uma sensação desagradável, como se estivesse sendo seguida. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Ainda assim, a sensação persistia.
Elisa sabia que Augusto tinha olhos por toda parte, homens leais que fariam qualquer coisa para agradá-lo. O simples pensamento a fez acelerar o passo. Quando entrou no celeiro, o cheiro familiar de feno trouxe um breve alívio, lembrando-lhe da conversa com Gabriel e da promessa silenciosa que tinham feito de enfrentar tudo juntos. Pouco depois, Gabriel chegou. Trazia uma expressão séria, mas seus olhos suavizaram ao vê-la. Ele carregava uma pequena mochila de couro, com alguns suprimentos e ferramentas que poderiam ser úteis durante a fuga. Contou que havia estudado a região durante anos e sabia quais caminhos eram seguros e quais eram patrulhados pelos homens dos Duarte. Elisa ouviu tudo com atenção total, absorvendo cada informação como se fosse um mapa para a sobrevivência. A confiança que ela tinha nele aumentava a cada minuto. Gabriel avisou que precisariam partir na noite seguinte, quando a lua estaria parcialmente encoberta pelas nuvens. Isso tornaria a visibilidade mais difícil para qualquer perseguidor. Elisa sentiu um frio na barriga ao ouvir a palavra partir, mas também uma onda de coragem inesperada. Ele explicou que o primeiro trecho seria pela floresta, onde a densidade das árvores ofereceria sombra e proteção. Depois, seguiriam por um caminho estreito ao lado do rio, evitando as estradas principais. O plano era arriscado, mas era o melhor que tinham. Antes de saírem do celeiro, Gabriel segurou a mão de Elisa por um instante. Foi um gesto breve, mas carregado de uma força silenciosa. Ele disse que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria que nada de mal acontecesse a ela. Elisa sentiu uma emoção intensa surgir dentro do peito, misturada a um medo profundo do que os aguardava. Mas naquele momento, ela sabia que não estava mais sozinha. O simples toque dele parecia afastar um pouco da escuridão que a cercava há tanto tempo. De volta à casa, Elisa tentou manter a rotina normal para não levantar suspeitas. Participou do café da manhã com o pai e a tia Helena, que notaram seu silêncio, mas atribuíram isso ao cansaço pós-noivado Augusto. Por outro lado, parecia observá-la com mais atenção do que antes. Seus olhos percorriam cada movimento dela, como se procurassem algum deslize. Elisa sentiu o estômago revirar. Precisaria manter uma postura firme para não chamar atenção, mesmo quando a vontade era desaparecer dali imediatamente. Ao longo da tarde, ela caminhou pela fazenda tentando memorizar cada detalhe que pudesse ser útil na fuga. Prestou atenção na direção do vento, na posição dos galpões, no comportamento dos cães que poderiam alertar alguém durante a noite. Cada pequeno ruído parecia amplificado, deixando-a ainda mais tensa. Mas, ao mesmo tempo, Elisa começou a perceber que aquele lugar que sempre foi sua casa, agora era apenas um espaço cheio de correntes invisíveis. A fazenda havia se tornado um território hostil. Quando a noite começou a cair, Elisa se recolheu mais cedo do que de costume. Precisava descansar, mesmo que fosse difícil. Deitou-se na cama e ficou encarando o teto por longos minutos. Pensava no pai, na tia, na mãe que já não estava ali para guiá-la. Pensava também em Gabriel e na promessa que ele fez. A sensação de medo era forte, mas a vontade de liberdade começava a falar mais alto. Ela sabia que aquela seria uma das últimas noites naquela casa. O coração batia rápido, mas cheio de determinação. Enquanto tentava adormecer, ouviu o vento soprar contra as janelas, trazendo um aviso silencioso de mudança. Elisa fechou os olhos, abraçando o travesseiro como se fosse uma âncora para manter o controle das emoções. Amanhã seria o dia decisivo, o dia em que teria que escolher entre a vida segura, porém aprisionada, e o desconhecido cheio de riscos. Mas, no fundo, ela já sabia qual caminho seguiria. A liberdade chamava seu nome com uma força impossível de ignorar. Quando Elisa acordou na manhã seguinte, sentiu uma estranha mistura de calma e ansiedade. Sabia que aquele seria o último dia antes da fuga, e, de certa forma, isso trazia um alívio silencioso.
Ao mesmo tempo, cada pequeno som da casa a deixava alerta, como se Augusto pudesse surgir a qualquer momento para impedir seus planos. Ela se levantou lentamente, respirando fundo enquanto tentava manter a mente sob controle. O dia parecia longo demais, e cada minuto parecia carregar um peso adicional sobre seus ombros. Durante o café da manhã, Augusto observou Elisa com ainda mais atenção do que nos dias anteriores. Seu olhar era desconfiado, como se sentisse que algo estava prestes a escapar de seu domínio. Elisa tentou sorrir de forma natural, evitando revelar seu nervosismo. Seu pai conversava sobre detalhes do casamento e negociações futuras, completamente alheio ao caos que se formava dentro da filha. Ela apenas assentia, escondendo a angústia e a vontade de sair correndo daquela mesa. Depois do café, Elisa saiu para caminhar pelos arredores da fazenda como sempre fazia, mas dessa vez seus passos tinham outro propósito. Ela precisava certificar-se de que ninguém havia percebido sua movimentação diferente no dia anterior. Observou os trabalhadores, os cães, a movimentação comum da manhã. Até o clima parecia mais tenso, como se pressentisse o que estava por vir. O vento trazia cheiro de chuva distante, mas isso pouco importava. A tempestade que ela temia não vinha do céu, e sim de dentro de casa. Enquanto caminhava pela trilha que levava ao pomar, encontrou-se com sua tia Helena. A tia parecia prestar atenção em cada detalhe, como sempre fazia quando percebia que algo estava errado. Perguntou se Elisa estava nervosa por causa dos preparativos do casamento. A jovem hesitou por um momento, tentando formular uma resposta. Disse que estava apenas cansada, mas Helena não pareceu acreditar totalmente. Havia uma preocupação silenciosa em seu olhar, algo que indicava que ela sabia que Elisa guardava mais do que demonstrava. Elisa tentou ocupar o dia com tarefas simples, ajudando no que podia para não levantar suspeitas. Arrumou o quarto, ajudou a tia com as roupas e passou algum tempo lendo no jardim. Tudo parecia normal por fora, mas dentro dela uma tempestade crescia cada vez mais. Cada batida do coração lembrava que naquela mesma noite ela precisaria ser mais corajosa do que jamais havia sido. Pensou novamente em Gabriel e na promessa de liberdade. Era essa promessa que mantinha sua alma de pé. No fim da tarde, enquanto observava o céu ficar alaranjado, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Augusto se aproximando. Ele parou perto dela, cruzando os braços com a habitual postura de superioridade. Comentou que, como futura esposa dele, ela deveria estar mais presente, ajudando nos preparativos e participando da vida social. Elisa respondeu educadamente, mas a frieza de Augusto parecia cortar o ar entre eles. Ele a observou por mais alguns segundos, como se tentasse enxergar algo além da superfície, e isso fez a jovem estremecer. Quando Augusto se afastou, Elisa sentiu um nó no estômago. A desconfiança dele estava aumentando, e isso tornava tudo mais perigoso. Precisava ser ainda mais cautelosa naquela noite. Ao voltar para a casa, percebeu que suas mãos tremiam sem que conseguisse controlar. Subiu para o quarto e se trancou, respirando fundo enquanto tentava acalmar a mente. Sabia que Gabriel já estaria se preparando e que ela precisava estar pronta para o momento exato de partir. A noite começou a cair devagar e a casa foi se acalmando aos poucos. Elisa esperou pacientemente, deitada na cama, mas sem conseguir fechar os olhos. Cada ruído do corredor fazia seu coração pular. O tempo parecia avançar em um ritmo estranho, como se estivesse preso entre a urgência e o medo. Quando a lua finalmente apareceu atrás das nuvens, criando a escuridão necessária, Elisa sabia que a hora estava chegando. O silêncio da madrugada era quase absoluto, tornando cada movimento ainda mais importante. Ela levantou-se devagar, vestiu a capa escura que havia escondido no armário e pegou a pequena bolsa que havia preparado com cuidado. Foi até a porta do quarto e a abriu lentamente, para evitar qualquer rangido.
O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca das lamparinas apagando. Desceu as escadas na ponta dos pés, sentindo o coração bater no ritmo mais forte que já experimentara. Quando alcançou a porta dos fundos, respirou fundo e finalmente deu o primeiro passo rumo à liberdade. Assim que deixou a casa, Elisa sentiu o ar fresco bater em seu rosto. Era como se aquele primeiro sopro de vento carregasse consigo o sabor da vida que ela sempre desejou viver. Mas, ao mesmo tempo, sabia que cada segundo contava. Caminhou rapidamente em direção ao celeiro onde Gabriel a esperava. O silêncio da noite parecia ecoar seus passos, mas nada poderia pará-la mais. Naquele momento, a jovem sentiu a certeza absoluta de que estava escolhendo seu próprio destino pela primeira vez. Elisa caminhou em direção ao celeiro com passos rápidos, mas silenciosos, tentando evitar qualquer ruído que pudesse alertar alguém dentro da casa. O vento frio da noite balançava as folhas das árvores, criando um sussurro constante ao redor. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido à distância. A lua encoberta pelas nuvens oferecia a escuridão perfeita, mas também deixava o caminho mais difícil de enxergar. Ainda assim, Elisa não hesitou. A liberdade estava a poucos passos e nada a faria recuar. Quando se aproximou do celeiro, enxergou a luz fraca de uma lamparina se movendo lá dentro. Era o sinal combinado. Ela abriu a porta devagar e encontrou Gabriel completamente pronto para a fuga. Ele carregava uma mochila maior, provavelmente cheia de provisões, cordas e ferramentas úteis para a viagem. Seus olhos se iluminaram ao vê-la chegar. Apesar da tensão evidente no ambiente, a presença dele trouxe a Elisa uma coragem que ela não sabia que possuía. Gabriel disse que precisavam sair imediatamente. Eles saíram pelos fundos da propriedade, evitando as áreas mais iluminadas. O caminho pela floresta começava logo após a cerca antiga, que ficava nos limites da fazenda. Gabriel ajudou Elisa a ultrapassá-la, segurando sua mão para garantir que ela não caísse. A floresta estava silenciosa, exceto pelo som distante da água correndo no rio. As árvores altas formavam um corredor natural, escuro e fechado, mas ali era o lugar mais seguro para se esconder. Elisa respirou fundo, tentando ignorar o medo crescente que nascia em seu peito. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, Gabriel mantinha o olhar atento ao redor. Ele conhecia bem aquele caminho, mas ainda assim sabia que a fuga era arriscada. Falou em voz baixa, explicando que precisariam caminhar por algumas horas antes de chegarem ao primeiro ponto seguro. Elisa assentiu, mesmo sabendo que seus pés já começavam a doer. A adrenalina ajudava a minimizar o desconforto, mas a dúvida persistia em sua mente. Será que conseguiriam escapar sem serem descobertos? Por volta da metade do caminho, uma rajada de vento forte apagou parte da iluminação natural, tornando a floresta ainda mais sombria. Elisa sentiu o coração acelerar. Havia algo inquietante no silêncio que se formou. Gabriel parou por um instante, levantando a mão para indicar que ela também deveria parar. Ele ouviu com atenção, virando o rosto para diferentes direções. Elisa ficou imóvel, segurando a respiração, enquanto tentava identificar o que havia alertado Gabriel. O momento parecia durar uma eternidade. De repente, o som de galhos sendo quebrados à distância ecoou na floresta. Elisa arregalou os olhos, sentindo o sangue gelar. Gabriel puxou-a para trás de uma árvore mais robusta, colocando um dedo nos lábios em sinal de silêncio absoluto. O barulho parecia se aproximar, lento, mas firme. Elisa mal conseguia controlar o tremor nas mãos. A respiração curta dela misturava-se ao som abafado do vento. A floresta, antes silenciosa, agora parecia repleta de perigos invisíveis. Gabriel inclinou-se devagar e sussurrou que alguém estava seguindo-os. Elisa sentiu o desespero subir como uma onda violenta dentro do peito. Pensou imediatamente em Augusto e na possibilidade de que ele tivesse descoberto tudo.
Gabriel fechou os olhos por um instante, tentando interpretar o som que vinha da mata. O ruído ficou mais intenso, e por um momento pareceu que alguém caminhava com pressa, quebrando galhos secos sob os pés. Elisa segurou no braço dele com força, implorando sem palavras por uma explicação. O som então cessou, deixando a floresta em um silêncio ainda mais perturbador. Gabriel fez sinal para que ficassem parados por mais alguns segundos, até ter certeza de que o perigo havia passado. O coração de Elisa parecia prestes a saltar do peito. Cada músculo de seu corpo estava rígido, preparado para correr ou lutar, caso fosse necessário. O tempo parecia se esticar, tornando cada segundo mais angustiante do que o anterior. Ela rezou silenciosamente para que aquilo fosse apenas um animal na mata. Depois de longos minutos, Gabriel finalmente soltou um suspiro contido e disse que, provavelmente, o barulho havia sido provocado por algum animal grande, mas, mesmo tentando tranquilizá-la, sua expressão continuava preocupada. Disse que precisavam seguir em frente rapidamente, antes que a madrugada avançasse demais. Elisa concordou, embora ainda sentisse o nervosismo queimando em seu peito. A fuga se tornava cada vez mais real, e o medo acompanhava cada passo. Os dois retomaram a caminhada, mantendo ainda mais cuidado do que antes. Elisa sentia a tensão em cada parte do corpo, mas também sentia algo maior, empurrando-a para frente. A ideia de voltar não existia mais. Cada passo era uma prova de sua coragem, uma quebra definitiva das correntes que a prendiam. A floresta parecia respirar ao redor deles, testemunhando a determinação da jovem. Mesmo com todos os riscos, Elisa sabia que aquela era a única chance de construir a vida que sempre desejou. A floresta parecia mais fechada conforme avançavam, e o ar começava a ficar mais gelado. Elisa segurava firme a capa para se proteger do vento. Mas a verdade é que o frio só aumentava por causa do medo que pulsava dentro dela. Gabriel mantinha o ritmo acelerado, sempre olhando para trás, para garantir que não estavam sendo seguidos. O som da água do rio, antes distante, agora parecia mais próximo, indicando que estavam chegando à parte mais difícil do caminho. Elisa se sentia exausta, mas não permitiu que isso a fizesse parar. Ao se aproximarem do rio, Gabriel puxou Elisa para uma trilha estreita que seguia paralela à correnteza. Ele explicou que era mais seguro andar junto à água, pois isso dificultava que rastros fossem deixados. A jovem assentiu, embora estivesse com dificuldade para acompanhar os passos rápidos. Cada pedra molhada, cada galho no chão, parecia um obstáculo adicional. Ainda assim, Elisa mantinha os olhos fixos no horizonte, pensando no que encontrariam ao sair daquela floresta. A liberdade parecia tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O céu começou a escurecer ainda mais quando nuvens pesadas surgiram acima das árvores. O som distante de trovões fez Elisa estremecer. Gabriel parou por alguns instantes, analisando a direção da tempestade. Disse que precisavam acelerar o passo para alcançar uma pequena cabana abandonada que ficava mais adiante. Era o único lugar seguro para se abrigar durante a chuva. Elisa respirou fundo e concordou, reunindo forças para continuar. O cansaço ameaçava dominá-la, mas ela sabia que não podia fraquejar agora. Enquanto caminhavam, o vento ficou mais forte, carregando consigo folhas e galhos. A tempestade parecia se aproximar rapidamente. Elisa sentiu uma gota gelada cair em seu rosto, seguida de outras que rapidamente se multiplicaram. Em poucos minutos, a chuva se transformou em um aguaceiro intenso, tornando o caminho escorregadio e perigoso. Gabriel segurou sua mão e a puxou para mais perto, ajudando-a a não cair. O barulho da chuva era tão forte que tornava difícil ouvir qualquer outro som ao redor. Quando finalmente avistaram a cabana, Elisa sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, mas antes que pudessem correr até ela, um estrondo alto ecoou atrás deles.
Elisa se virou instintivamente e seu coração quase parou. Entre as árvores, uma sombra se movia rapidamente. Gabriel puxou-a para continuar andando, mas ela teve certeza de que não era apenas um animal. A forma parecia humana, e o modo como se deslocava entre os troncos era rápido demais, preciso demais. Um arrepio tomou conta dela. Gabriel tentou tranquilizá-la, dizendo que poderiam estar imaginando coisas por causa da escuridão e da tempestade. Mas Elisa conhecia aquela sensação instintiva de perigo. Algo o seguia, algo que não estava ali por acaso. A cada passo que davam em direção à cabana, sua mente se preenchia com lembranças de Augusto, de seu olhar frio, de sua obsessão pelo controle. A ideia de que ele pudesse ter descoberto a fuga e o seguido até ali fez o sangue de Elisa gelar completamente. Quando chegaram à porta da cabana, Gabriel empurrou-a para dentro e fechou imediatamente, encostando uma velha trava de madeira para impedir que fosse aberta. O interior estava escuro e cheirava a mofo, mas era melhor do que enfrentar a tempestade lá fora. Elisa tentou controlar a respiração, mas seu coração batia tão rápido que parecia ecoar no pequeno espaço. O som da chuva caindo no telhado era ensurdecedor, como se o mundo inteiro estivesse desabando ao redor deles. Gabriel acendeu uma lamparina que havia deixado ali anteriormente. Revelando o espaço apertado da cabana, havia apenas um banco velho, algumas caixas vazias e um pequeno cobertor rasgado no chão. Nada acolhedor, mas seguro o suficiente para proteger da tempestade. Elisa sentou-se no banco. Ainda tremendo, Gabriel se aproximou e segurou suas mãos, tentando transmitir calma. Mas por trás de seus olhos, Elisa percebeu que ele também estava preocupado. Algo não estava certo naquela floresta. O som de galhos sendo quebrados do lado de fora confirmou seus piores temores. Elisa se levantou rapidamente, encarando Gabriel com os olhos arregalados. Ele apagou a lamparina, deixando a cabana em completa escuridão. O barulho do lado de fora ficou mais intenso, mais próximo. Elisa segurou o próprio peito, tentando impedir que seu coração denunciasse sua presença. A respiração dela se tornou silenciosa, quase inexistente, enquanto o som de passos lentos circulava ao redor da cabana. Por alguns segundos intermináveis, tudo ficou completamente quieto. Nem chuva, nem vento, nem galhos quebrando. Gabriel se aproximou devagar da janela pequena e olhou para fora, sem fazer nenhum movimento brusco. Quando voltou para perto de Elisa, sua expressão estava diferente, mais tensa, mais sombria. Ele se inclinou e sussurrou muito baixo, quase inaudível, que alguém estava ali fora. Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A fuga estava longe de ter terminado. O verdadeiro perigo acabava de começar. O silêncio ao redor da cabana era tão denso que parecia ter peso. Elisa mantinha as mãos apertadas contra o peito, sentindo cada batida acelerada do coração ecoar no pequeno espaço escuro. Gabriel caminhou lentamente até a porta, encostando o ouvido na madeira úmida para tentar identificar qualquer som lá fora. A respiração dele era controlada, mas Elisa conseguiu perceber o leve tremor em seus ombros. A tempestade ainda caía forte, mas agora parecia que tudo havia sido abafado por algo muito mais assustador. De repente, um baque seco atingiu a parede lateral da cabana, fazendo Elisa soltar um pequeno suspiro de pavor. Gabriel imediatamente fez um sinal para que ela permanecesse em silêncio absoluto. O barulho foi seguido por passos lentos, como se alguém estivesse circulando o perímetro. Elisa sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha, deixando todo o corpo arrepiado. A sensação de estar sendo observada crescia dentro dela como uma sombra que se aproximava. Cada segundo parecia arrastar uma eternidade dolorosa. Os passos se aproximaram ainda mais e então pararam bem ao lado da porta. Elisa mordeu os lábios com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue.
O simples pensamento de que Augusto pudesse estar ali, esperando o momento certo para arrombar a porta, fez seu corpo estremecer. Gabriel pressionou o corpo contra a porta, preparado para qualquer tentativa de invasão. A lamparina apagada deixava a cabana em completa escuridão, e a única luz vinha dos relâmpagos que atravessavam a janela pequena, iluminando tudo por breves segundos. Quando um relâmpago mais forte iluminou a floresta do lado de fora, Elisa viu por uma fresta o contorno sombrio de uma figura parada entre as árvores. Não conseguiu distinguir o rosto, mas reconheceu a postura rígida e a forma agressiva, como segurava algo nas mãos. Seu coração apertou de medo. Gabriel percebeu que ela tinha visto algo e olhou pela mesma fresta. Seu rosto ficou tenso imediatamente. Ele recuou alguns passos e olhou ao redor, tentando encontrar uma saída alternativa caso a porta fosse arrombada. A cabana tinha apenas uma única janela pequena e alta, impossível de atravessar sem fazer barulho. Gabriel sabia que qualquer movimento em falso poderia denunciar a presença deles. Elisa conseguiu sentir o clima de urgência aumentar, como se o tempo estivesse contra eles. O barulho de passos voltou, agora mais pesados, como se a figura estivesse chutando galhos e raízes intencionalmente. Elisa apertou as mãos com ainda mais força, sentindo o suor frio percorrer sua nuca enquanto esperava o pior. De repente, um impacto violento atingiu a porta, fazendo a madeira tremer. Elisa recuou instintivamente, tropeçando no banco e quase caindo. Gabriel segurou-a pelo braço e a colocou atrás de si, protegendo-a com o próprio corpo. Outro golpe atingiu a porta, desta vez mais forte, como se alguém estivesse tentando derrubá-la de uma vez. A trava de madeira rangia, prestes a ceder. Elisa mal conseguia respirar. O som pesado da tempestade misturava-se à violência dos golpes, criando um caos sonoro que parecia impossível de suportar. Gabriel sussurrou que, se a porta cedesse, eles teriam apenas alguns segundos para correr para a parte traseira da cabana e tentar escapar pela floresta. Elisa assentiu com a cabeça, embora soubesse que estava quase paralisada pelo medo. Mas quando pensou na possibilidade de ser levada de volta para a fazenda, forçada a casar com Augusto e viver sob seu domínio cruel, uma faísca de coragem acendeu dentro dela. Ela precisava lutar pela liberdade, mesmo que isso exigisse mais força do que acreditava possuir. Um terceiro golpe arremessou estilhaços da madeira para dentro da cabana. A porta estava prestes a desabar. Gabriel segurou Elisa pela mão, pronto para correr no momento exato em que tudo desmoronasse. O barulho do lado de fora parecia aumentar cada vez mais. Era como se a figura estivesse tomada por raiva, determinada a alcançá-los a qualquer custo. Elisa sentiu o coração bater tão rápido que parecia doer. Era a sensação de estar viva e à beira da destruição ao mesmo tempo. Antes que a porta cedesse completamente, o som repentino de algo pesado caindo na chuva cortou o ar. Outro impacto, um gemido distante e então silêncio. Gabriel e Elisa se olharam confusos, tentando entender o que havia acontecido. Os golpes cessaram e o barulho dos passos desapareceu. Tudo o que restou foi o som da tempestade. Gabriel, ainda segurando a mão de Elisa, caminhou com cautela até a porta quebrada, respirando fundo antes de olhar para fora. A dúvida e o medo se misturavam em seus olhos. Ele abriu uma pequena fenda entre os destroços e observou a escuridão. A figura não estava mais ali. O chão molhado estava marcado por pegadas profundas, e havia algo mais, uma mancha escura, misturada à água da chuva. Gabriel recuou lentamente, sua expressão tomada por inquietação e surpresa. Quando se virou para Elisa, sua voz saiu baixa, quase como um aviso. Alguém havia interferido. Alguém estava seguindo os passos deles também. E naquele momento Elisa percebeu que o inimigo que temiam talvez não fosse o único à espreita na floresta. Gabriel fechou parcialmente a porta quebrada, tentando criar uma barreira mínima entre eles e o desconhecido lá fora.
A lamparina apagada deixava tudo mergulhado em sombras, mas era mais seguro assim. Elisa respirava com dificuldade, tentando se manter calma, enquanto Gabriel analisava cada som da floresta. O clima havia mudado drasticamente. Não era apenas medo. Havia algo maior, uma sensação de que estavam sendo observados por mais de um par de olhos. A chuva forte continuava batendo no telhado, mas agora parecia distante, abafada por um silêncio ainda mais ameaçador. Elisa se aproximou de Gabriel, tentando entender o que realmente tinha acontecido do lado de fora. Perguntou com a voz trêmula se ele acreditava que Augusto tinha sido ferido. Gabriel hesitou antes de responder. Disse que a figura parecia ter sido atingida por algo pesado, mas não tinham como saber se era realmente Augusto. O que mais o preocupava era o fato de haver sinais claros de que alguém além deles estava na floresta, alguém que não seguia passos pesados, mas leves, rápidos, quase imperceptíveis. Os dois permaneceram alguns minutos em silêncio, tentando ouvir qualquer movimento. A tensão parecia apertar o ar dentro da cabana. Elisa sentia as pernas fracas, mas se recusava a sentar. O medo de relaxar e ser surpreendida a mantinha alerta. Gabriel se aproximou da janela pequena, observando o lado externo, iluminado apenas pelos relâmpagos esporádicos. A cada brilho, podia ver sombras se movendo entre as árvores. Era impossível dizer se eram pessoas, animais ou apenas ilusões criadas pelo medo crescente. De repente, um estalo veio de trás da cabana, como o som de alguém pisando em um galho seco. Elisa agarrou o braço de Gabriel instintivamente. Ele colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio absoluto. Os passos eram lentos, calculados, como se alguém estivesse rondando o local com extremo cuidado. Não era o mesmo padrão de passos pesados de antes. Havia algo mais suave, furtivo. Elisa sentiu a nuca arrepiar. A sensação de ser observada tornou-se quase insuportável, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento. Gabriel aproximou-se da porta novamente e encostou o ouvido na madeira danificada. O som de respiração, lenta e profunda, vinha do lado de fora. Era tão próximo que parecia que a pessoa estava encostada na parede, apenas esperando. Elisa cobriu a boca para impedir um soluço de pavor. Gabriel se afastou devagar, dando alguns passos para trás. Seus olhos demonstravam mais preocupação do que antes. Ele sussurrou que fosse quem fosse aquele perseguidor, não se tratava de Augusto. Aquele tipo de presença era completamente diferente. O som cessou de repente. Tudo ficou tão silencioso que Elisa sentiu os ouvidos zumbirem. A falta de barulho era quase pior do que os passos. Gabriel então tomou uma decisão. Disse que assim que a chuva diminuísse, eles precisariam sair da cabana e seguir o caminho novamente. Ficar ali era perigoso demais. Elisa hesitou, mas sabia que ele estava certo. Permanecer em um único lugar tornava os alvos fáceis. Ela tentou controlar o medo, lembrando-se do motivo pelo qual fugira. A liberdade estava do outro lado daquela escuridão. Um novo relâmpago iluminou o interior da cabana, revelando o rosto de Elisa, com lágrimas acumuladas nos olhos. Gabriel se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos, dizendo que não a deixaria sozinha por um segundo sequer. Sua voz, mesmo baixa, trazia a força que ela precisava para continuar. Elisa assentiu, respirando fundo. A conexão entre os dois parecia crescer em meio ao perigo, como se cada ameaça os unisse ainda mais. A confiança que sentia por ele era maior do que qualquer medo. A tempestade começou a diminuir. Ainda que lentamente, o barulho da chuva perdeu intensidade, deixando o som do vento mais presente. Gabriel esperou mais alguns minutos, analisando o exterior pelo vão da porta. Finalmente, disse que era hora. Elisa sentiu o estômago se revirar, mas não recuou. Atravessar a floresta no meio da madrugada, com perseguições vindas de duas direções diferentes, era aterrorizante.
Mas continuar ali seria uma sentença. Ela apertou a mão de Gabriel, que sorriu levemente, como quem diz que tudo ficaria bem. Gabriel abriu a porta com extrema cautela, apenas o suficiente para que pudessem passar. A floresta estava escura e úmida, o chão coberto de lama. Elisa saiu primeiro, seguindo as instruções dele para ficar agachada e se mover silenciosamente. O ar estava frio e carregado de tensão. A cada passo que dava, sentia o coração pulsando nos ouvidos, mas também uma força crescente dentro de si. A noite parecia viva, observando e testando sua coragem. Era como se tudo estivesse em jogo, como se a floresta fosse o último portal entre o passado e a liberdade. Assim que ambos se afastaram alguns metros da cabana, Gabriel parou repentinamente. Elisa virou-se para ele, mas antes que pudesse perguntar algo, ele puxou-a para trás de uma árvore grossa, com expressão alarmada. Do outro lado, a poucos metros de onde estavam, uma figura passou rapidamente entre as sombras. Não era Augusto, não era um empregado, não era um animal, era alguém que se movia com precisão, como se estivesse rastreando cada pegada que deixavam. Elisa sentiu o corpo inteiro congelar. O verdadeiro inimigo ainda estava na escuridão. Elisa manteve o corpo imóvel atrás da árvore, com a respiração presa na garganta. A figura que se movia entre as sombras parecia extremamente familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranha. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, como se estivesse acostumada a caminhar silenciosamente pela mata. Gabriel segurava a mão dela com firmeza, tentando transmitir calma, embora o aperto denunciasse sua própria tensão. A noite parecia escurecer ainda mais ao redor deles, como se o silêncio trouxesse consigo uma ameaça invisível. A figura parou, repentinamente, inclinando a cabeça como um predador farejando algo. Elisa sentiu o coração disparar, temendo que fosse descoberta. Por alguns segundos eternos, a silhueta ficou completamente imóvel, apenas ouvindo. Elisa sentia como se até o som do próprio pensamento pudesse atrair atenção. Gabriel a puxou suavemente para um lado, mantendo ambos escondidos atrás da árvore enorme. A chuva finalmente cessara, deixando o chão lamacento e escorregadio, o que tornava cada passo ainda mais arriscado. Depois de alguns instantes, a figura retomou o movimento, seguindo na direção oposta. Elisa ficou aliviada, mas Gabriel continuou atento. Ele observou a pessoa até que desaparecesse completamente entre as árvores. Então fez um sinal para que continuassem. Elisa seguiu de perto, tentando imitar a leveza dos passos dele. A floresta estava tão silenciosa que cada pequena folha esmagada sob os pés parecia ecoar como um golpe. O medo a fazia andar devagar, mas a urgência os obrigava a seguir em frente. Chegaram a um trecho da floresta onde as árvores eram mais espaçadas, permitindo que a luz da lua penetrasse entre os galhos. Elisa sentiu o ar um pouco mais leve e algo dentro dela se acalmou momentaneamente. Mas essa paz durou pouco. Gabriel parou abruptamente, levantando a mão para que ela não desse mais um passo. Quando Elisa olhou para o chão diante de si, percebeu pegadas profundas na lama. Pegadas recentes. Elas seguiam na direção exata para onde pretendiam ir. O perseguidor estava um passo à frente. Gabriel analisou os rastros com cuidado, tentando determinar quão recente havia sido a passagem. Não parecia ter mais de alguns minutos. Elisa sentiu o coração apertar novamente. Era como se estivessem sendo conduzidos, como se alguém soubesse exatamente o caminho que tomariam. Essa ideia fez sua pele arrepiar. Gabriel decidiu que deveriam mudar de direção imediatamente, contornando a trilha para evitar um confronto direto. Elisa concordou, mesmo sabendo que isso tornaria a jornada muito mais longa e difícil. Começaram a seguir por uma rota alternativa, cruzando um terreno mais íngreme, onde raízes expostas e pedras tornavam o caminho perigoso.
Elisa escorregou algumas vezes e Gabriel a segurou antes que caísse. A cada obstáculo, o medo e a exaustão aumentavam, mas a determinação de continuar também. A jovem não permitiria que o destino cruel retornasse para aprisioná-la novamente. Cada passo era um ato de resistência, uma afirmação silenciosa de que sua vida não seria decidida pela violência de Augusto ou de qualquer outro perseguidor. Quando chegaram ao topo de um pequeno barranco, Gabriel pediu que Elisa se abaixasse. De lá, podiam observar um pedaço mais aberto da floresta, onde a lua iluminava tudo com clareza. Foi então que viram, ao longe, a figura novamente. Ela estava parada, olhando na direção da cabana que haviam deixado para trás. Sua postura rígida indicava frustração, como se tivesse perdido a trilha. Gabriel soltou um suspiro leve, aliviado por estarem fora do campo de visão. Mas Elisa não conseguia tirar os olhos da sombra solitária. A figura então se virou lentamente, observando a floresta com atenção calculada. Elisa percebeu algo que gelou seu sangue. A maneira como a pessoa se movia, como se inclinava, como examinava o solo, não era Augusto. Era alguém treinado, alguém acostumado a rastrear. Gabriel percebeu o mesmo e murmurou que talvez fosse um caçador contratado ou alguém com motivos próprios para encontrá-los. A incerteza era ainda pior do que a certeza de perigo. Elisa sentiu as pernas fraquejarem, com a ideia de enfrentar um inimigo desconhecido. Sem perder mais tempo, Gabriel começou a guiá-la por uma trilha quase invisível que descia o barranco para outra parte da floresta. O caminho era mais estreito e cheio de raízes, mas oferecia a vantagem de mantê-los escondidos sob a copa das árvores mais fechadas. Elisa agarrava os galhos para não escorregar, tentando manter o equilíbrio. A cada passo, a floresta parecia ficava mais densa, como se estivesse fechando seus braços ao redor deles. Mas havia também uma sensação de que estavam se aproximando de um limite importante. Finalmente, após atravessarem um trecho especialmente escuro, onde quase não era possível ver o chão, alcançaram uma pequena clareira. Gabriel parou no centro, respirando fundo antes de falar em voz baixa. Estavam muito próximos da fronteira das terras do coronel, o que significava que, se conseguissem atravessar mais alguns quilômetros, estariam oficialmente fora do alcance da autoridade de Augusto Elisa. Sentiu uma onda de alívio e esperança, mesmo que breve, mas ao mesmo tempo sabia que a liberdade nunca vinha sem sacrifícios e que antes do amanhecer poderiam enfrentar seu maior desafio.